Olá, querido estudante! Bem-vindo à 10ª aula de Física aqui do projeto Preparar FMM. Nesta aula, nós vamos aprender mais duas funções horárias, a da velocidade e a da posição para o movimento variado. Vamos lá? Bem, no movimento variado ou acelerado, como vimos, a velocidade muda com o tempo, mas de maneira uniforme. Isso significa que a velocidade aumenta ou diminui à medida que o tempo passa. E a partir disso, da mesma forma quando estudamos a função da posição lá para a velocidade constante, também podemos fazer previsões. Vamos entender melhor. Então vamos ver agora, pessoal, como fazer as previsões de um movimento acelerado. Para o nosso exemplo, vamos supor aqui um móvel que tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Primeiro, o que significa isso, metro por segundo ao quadrado? Isso quer dizer que a cada 1 segundo, esse móvel ou ganha ou perde 2 metros por segundo de velocidade. Para o nosso exemplo aqui, já que ele está acelerado, nós vamos supor que ele está ganhando. Então, a cada 1 segundo, ele ganha 2 metros por segundo de velocidade. Vamos entender melhor? Olha aqui, ó. Então, ele começou o movimento, vamos dizer que ele parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial é 0, e ligamos um cronômetro. No tempo 0 segundo, ele vai ter uma velocidade de 0 metro por segundo. Daí passa 1 segundo de tempo. Qual é a velocidade dele? 2, porque a cada 1 segundo aumenta de 2 em 2. Passou mais outro, aumenta para 4, e assim por diante. Então, a gente pode se perguntar assim, daqui a 60 segundos, qual vai ser a velocidade dele? Será que a gente vai ter que estar fazendo de 2 em 2 uma soma? Não precisa, porque a gente tem a função horária da velocidade, que é essa daqui. V igual a V0 mais A vezes T. Quem é quem aqui? Bem, V é a velocidade final. V0, velocidade inicial. A é a aceleração e T é o tempo. Vamos ver um exemplo de aplicação dessa fórmula? Qual é a velocidade de um móvel em metros por segundo, partindo do repouso com aceleração constante de A igual a 4 metros por segundo ao quadrado após 2 minutos de movimento? Vamos ver aqui como é que fica, né? Temos muitos dados, mas separando um por um vai ficar fácil. Então, já que ele quer saber a velocidade em função do tempo, a gente vai usar a função horária da velocidade. Está aqui ela escrita, vamos trocar aqui e a gente sabe. Ele pergunta a velocidade final. A velocidade inicial é 0 por quê? Porque no enunciado falou que ele partiu do repouso, ou seja, ele estava parado e começou a andar. Nesse caso, quando você vê esta expressão, você já vai lembrar. Partiu do repouso quer dizer então que a velocidade inicial é 0. A aceleração vale 4 metros por segundo e o tempo, cuidado, né? Minuto não é unidade usual. A gente precisa converter para segundo. 2 minutos, 120 segundos. Então, fazendo aqui a conta, a velocidade final após esse tempo, sob esta aceleração, é de 480 metros por segundo. Vamos ver mais um exemplo. Quanto tempo é necessário para um móvel que se desloca a 30 metros por segundo parar totalmente? Essa expressão é importante. Sobre uma desaceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Agora é a situação oposta. Na questão anterior, o móvel estava ganhando velocidade. Agora ele está perdendo velocidade. De novo, a gente vai usar a função horária da velocidade aqui. V igual a V0 mais A vezes T. Só que a gente vai tomar um cuidado. Quem é a velocidade final? Bem, se ele vai parar totalmente, então a velocidade final é 0. E a inicial é a velocidade com que ele vinha antes de começar a desacelerar, no caso 30. A desaceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado, e aí eu quero agora calcular o T. Fazendo aqui a conta, eu posso pegar o menos 2 metros por segundo vezes T e jogar para o outro lado, e aí vai ficar 2,5 vezes T igual a 30. Dividimos por 2,5 os dois lados, e aí a gente vai ter que o tempo para que esse móvel pare totalmente é de 12 segundos. Bem, nas aulas passadas, nós já aprendemos a prever a posição de um móvel em função do tempo, usando a função horária da posição. Mas será que é possível prever a posição de um móvel quando ele está acelerado, usando a mesma função? Bem, a resposta é não, porque aquela função da posição que estudamos, ela só serve para movimentos uniformes ou constantes.
para movimentos variados ou acelerados, a gente precisa dar um upgrade nessa função e torná-la melhor. Vamos ver como fazer isso. Bem, agora nós queremos fazer a previsão da posição de um movimento acelerado, né? Não dá para usar a função da posição que a gente viu antes, porque ela só serve para movimento uniforme. Então, de novo, vamos imaginar aqui o nosso móvel, né, com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo ele está ganhando velocidade. Então, como é que fica? Olha só, no primeiro instante, quando ligar o cronômetro, T1 igual a 0 segundos, a velocidade é 0, a posição é 0, ou seja, ele está partindo do repouso e está partindo do início da trajetória. Passa-se 1 segundo de tempo. A velocidade dele vai aumentar, mas ele já vai ter percorrido 4 metros. Passou mais 1 segundo de tempo. A velocidade aumentou mais 2 metros por segundo. Mas aí a posição dele aumentou mais ainda. Você consegue notar aqui um padrão? A velocidade está aumentando de 2 em 2, por causa da aceleração. Mas a posição que ele está percorrendo está aumentando muito mais. Isso porque, à medida que ele aumenta a velocidade, ele percorre mais espaço. Então a pergunta é, daqui a 60 segundos, ele vai ter uma velocidade de 120 metros por segundo. Mas quantos metros ele vai ter percorrido? Que equação eu uso para poder calcular esse problema? É essa equação aqui. Ela é um pouco grande mesmo, mas com o tempo e com prática a gente vai aprender a dominá-la. S igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Bem, quem é quem? Essa é a posição final. Lembrando que a gente quer prever a posição de um móvel, só que com um movimento acelerado. S0, posição inicial, isso aqui a gente já conhece. V0 também a gente já conhece, que é a velocidade inicial. E a aceleração. E o T que aparece aí junto com o V0 e com o A é o nosso tempo. Vamos ver como aplicar aqui um problema? Continuando do exemplo da função horária da posição do move. Aula 10. Quantos quilômetros o móvel percorrerá partindo do repouso e da origem da trajetória a uma aceleração constante de 6 metros por segundo ao quadrado durante 5 minutos? Note que aqui ele pergunta a posição, mas de um movimento variado. Então a gente vai usar a função horária da posição que a gente acabou de ver. Está aqui a nossa equação e agora a gente vai trocar quem a gente sabe. Olha, ele pergunta a posição. Quem é a posição inicial? Ele falou que partiu da origem da trajetória, então ela vale 0. Está aqui. Quem é a velocidade inicial? A questão nos falou que partiu do repouso, então vai ser 0. O T, cuidado, tá? Na questão foi dado em minutos. Você já sabe que tem que converter para segundo. 5 minutos convertido para segundos dá 300. Então está aqui. Mais a aceleração, que é 6, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vai dar 0, a gente pode tirar da conta. Isso aqui também vai dar 0, a gente pode tirar da conta. Então só vai sobrar essa parcela aqui. Né? Então aqui fazendo essa conta, nós vamos ter 270 mil metros percorridos. Mas a questão pergunta em quilômetros. Bem, para converter de metro para quilômetro, a gente simplesmente divide por 1000 e aí vai ter a nossa distância, né? 270 quilômetros. Você percebeu que todas as equações que a gente viu até agora têm uma grandeza em comum? Exatamente, o tempo. Mas será que existe alguma outra equação ou fórmula que permite a gente calcular a velocidade sem saber do tempo que passou? Sim, existe. Essa equação é chamada de equação de Torricelli. Nós vamos ver como aplicá-la. Bem, gente, a equação de Torricelli ela é muito prática porque ela não precisa do tempo que o móvel gastou para fazer o trajeto. A equação está aqui. Ó. Quem é quem? V é a velocidade final, V0 a velocidade inicial, a aceleração e ΔS o deslocamento. Tudo que a gente já viu, nada de novo. Vamos ver um exemplo de aplicação? Partindo do repouso, quantos metros um móvel percorrerá a uma aceleração constante de 12 metros por segundo ao quadrado após atingir uma velocidade de 50 metros por segundo? Você viu aqui que ele não te deu o tempo? Então isso aqui já é a deixa para você, tá? Se ele não te der o tempo que o móvel usou para percorrer a distância, então você sabe que vai ter que usar a equação de Torricelli. Bem, a equação está aqui, trocando o que a gente sabe. Ó. A velocidade final, ele disse aqui, 50 metros por segundo. A velocidade inicial é 0 porque partiu do repouso, não esquece.
a aceleração é 12, ele pergunta para nós o ΔS. Fazendo aqui a conta, nós vamos ter 2.500 igual a 24 vezes ΔS, e aí dividindo por 24 os dois lados, vamos ter que a distância foi de 104,16 metros. E essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos, até a próxima aula!